Será o Guto Ferreira a salvação do clube do Remo para o decorrer do ano? Precisa salvar aí, né? Salvar, por exemplo, o jogo da volta contra o Paysandu e precisa vencer no Brasileirão. Afinal, já se passaram aí 4 jogos e você, torcedor do Remo, não consegue escalar um 11 inicial. Mas não é porque você não quer, porque não tem como. É impossível escalar ali o time titular do Remo, pelo menos na cabeça do Osório. Time do Remo que já tem aí em torno de 40 jogadores e muitas indefinições. E agora? E esses atletas que foram pedidos do Osório que estão chegando? Mas o assunto agora é quem vai chegar no lugar do Osório. E vamos dar uma olhada na repercussão. Inclusive, o Tomazão deixou muito o nome do Guto Ferreira no ar. Mas vamos juntos aqui analisar. Começar com o Abner aqui, ó. Quem que está desempregado? Olha, Guto Ferreira é um. O técnico que saiu do Remo no passado é outro, que está no Goiás. Tá? Não sei se ele viria, ele é tarado para a Série A, talvez até viria. São esses dois técnicos que o Remo tem na cabeça, nem na manga, na cabeça. Já sei que ligaram para o Léo Condé já disse que não quer, prefere ficar desempregado do que treinar o Remo do Marlon Zagueiro, que hoje fez uma partida também absurda. O Remo não conseguia sair jogando contra o Paysandu, que tem um time de qualidade de Série C do Campeonato Brasileiro. É uma vergonha, assim, do tamanho, não sei. Eu não sei definir o tamanho. No lado do Paysandu, você tinha um Pedro Henrique que é da base do Paysandu, engolindo o meio de campo do Remo, marcando todo mundo. No segundo tempo, já cansado, deu uns 2 contra-ataques. Mas sabe o que o Atlético Inclusive, joga muito esse Pedro Henrique aí do Paysandu, hein? Credo. não conseguiu? Essa fala, inclusive, é do Rodolfo Souza. O que o Mirassol não conseguiu, o que o Inter não conseguiu, parar o meio de campo do Clube do Remo, que chegou bem ao ataque. Hoje, sozinho, o Pedro Henrique, garoto da base do Paysandu, conseguiu. E aí, você ligado no Tomazão TV, deu papão no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paraense 2026. 2-1, mas a decisão está aberta. Não pela atuação do Paysandu no jogo de hoje, porque o Paysandu mandou no jogo, o Remo não jogou, foi decepcionante para o torcedor azulino e a derrota acaba culminando com a demissão do técnico Juan Carlos Osório, que já era uma coisa que vinha se desenhando pelos maus resultados do Remo nas competições que disputa. Não só no Campeonato Brasileiro, porque não ganhou nenhuma, mas no Campeonato Paraense o time também não conseguia vencer, a não ser aquela virada lá com o Cametá. Osório não é mais técnico e o Remo está no mercado e podem anotar, e essa fica para você, porque amanhã o Remo já pode apresentar Guto Ferreira, que pode voltar ao comando do técnico azulino. Tá certo? O Léo Condé é um nome interessante. Em 2025, ele conseguiu ficar praticamente toda a Série A em uma região estável ali com o time do Ceará, né? O time do Ceará parecia até que não ia sofrer riscos de rebaixamento, mas acabou que nos últimos 4 ou 5 jogos o time não conseguiu vencer nenhum. Aí na última rodada o Ceará acabou entrando na zona do rebaixamento. Inclusive foi a primeira vez na história que o time apenas uma rodada entra na zona e já cai, né? O Ceará ficou apenas uma vez na zona do rebaixamento, foi justamente na última rodada. Então eu acredito que o Léo Condé daria conta, tá? Porque o Remo agora precisa de um treinador que não invente moda e faça o quê? Um feijão com arroz bem feito. Pegue pelo menos os jogadores, coloque nas posições corretas, né? Lateral na lateral, zagueiro de zagueiro, volante de volante. Porque a partir do feijão com arroz você consegue ali medir quem está rendendo, quem não está rendendo, até para fazer reforços ali pontuais. Hoje o Remo, o torcedor não consegue escalar, né? A gente não consegue entender. Então, acredito que o Léo seria interessante, mas o Guto seria o mais interessante, na minha opinião. Não sei se você, torcedor, pensa da mesma forma. Não penso que o Daniel Paulista seja um nome interessante, não é porque está no meu Goiás, não, mas é porque eu acredito que o Guto é o que está mais próximo de estar familiarizado com essa estrutura do Remo. Aquela familiaridade, principalmente quando o clube precisa dar uma resposta rápida, e eu acho que o Guto está o mais próximo dessa essência no atual momento. Então, seria uma resposta rápida, seria uma resposta, por exemplo, para tentar resolver
já o jogo da volta contra o time do Paysandu, para quem sabe buscar esse resultado. Seria o nome também para poder já entregar, quem sabe, algo aí na Série A. O Guto tem sim a sua experiência, né? Tanto no Remo, tem a sua experiência no futebol brasileiro, e também o Guto é um treinador que já disputou Série A, então ele consegue muito bem entender a dinâmica do futebol brasileiro. Então eu acho que ele sim, que o Tomazão tá falando aí, seja verdade, né? E seja o Guto, quem sabe aí o técnico do clube do Remo, né? Porque eu senti que ele deixou muito aí a falar aí que deve ser o Guto, né? Talvez já saiba alguma coisa aí que esteja encaminhada, não sei. Já o Abner falou em 2 nomes, falou de Daniel Paulista e Guto Ferreira. Então não deve sair. Então eu acredito que deve ficar entre esses nomes mesmo. O Guto acaba que no fritar dos ovos aí deve ser o Guto aí. O técnico, claro que ainda tem que haver uma negociação e tal, mas eu espero que o Remo se resolva o mais rápido possível. O fato é que o Osório não é mais técnico. O treinador interino é que toma as rédeas da situação agora. E o Sávio, hein? Como vai ficar a situação do Sávio? A gente vai ter que ficar de olho aí para saber o que vai acontecer com o Sávio. Mas no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa repercussão. Peguei essa fala do Abner, peguei também essa fala do Tomazão, só para a gente entender um pouco aí das dinâmicas. Então, com o Abner a gente conseguiu entender que tem aí no radar o Daniel e o Guto, né? Fala-se muito em questão de treinador brasileiro. E o Tomazão já meio que tenta cravar ali o Guto Ferreira. Mas e você, torcedor? O que você me diz? Tentaria algo novo? Tentaria algo fora desse radar? Ou de fato tentaria fazer ali com um que já esteve, né, no Remo, né, um que conseguiu acesso com o Remo, que é o caso do Guto, ou o caso do Daniel Paulista também, que aí eu concordo, se não for o Guto, talvez o Daniel faça sentido. Lembrando que o Daniel, em 2025, deixou o Remo, foi para o Sport e acabou sendo rebaixado no Sport, né, na última colocação. Deixem nos comentários e você não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar. Valeu!